Opa, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje aqui a segunda parte aí do Solidity, tá? Falar de elementos temporais e de validações, né? Não seria bem testes, né? Mas a gente tem algumas validações para poder ver se o contrato está funcionando direitinho, tá? Assim, algumas situações. Então, eu vou falar primeiro dos elementos temporais, tá? No contrato que a gente estava estudando, que é o ballot, né? Que faz uma votação, né? A gente tem algumas regras aqui que são regras de negócio que precisariam ser seguidas, tá? Mas que na versão que a gente estava estudando ainda não estavam implementadas, né? Então, por exemplo, se você está fazendo a votação, né? O registro ele tem que ser feito antes da votação. Eu não posso registrar uma pessoa para votar durante o período de votação, né? Isso aqui é uma restrição temporal. Votação é aberta somente um período de tempo. Tá? Eu tenho um tempo específico para acontecer a votação. E a proposta vencedora somente pode ser identificada após a votação, tá? Estar completa. Então, isso aqui ele tem essas restrições aqui de tempo e a gente vai ver como é que podem ser implementadas aqui. Então, primeira questão, né? Esses elementos temporais, a gente pode enumerar alguns estágios para a gente poder identificar em que estágio se encontra, né, aquela votação, para poder ver quais são as operações válidas. Então, isso aqui funciona muito bem como uma máquina de estados. Tá? Acho que quem já estudou aí o ML sabe o que é uma máquina de estados. Tá? Então, você tem os estados, ó, você só tem algumas operações que podem ser realizadas nesses estados. Tá? E os elementos temporais no Ethereum, né, eles ocorrem aqui segundo um determinado tempo. Tá? Existe uma variável chamada null, que nas linguagens de programação tradicionais são identificadas como o momento atual. Só que o momento atual numa transação que está no blockchain, ela não é bem o momento atual, né? Ela é o momento onde o bloco foi incluído no blockchain. Tá? Então, porque aquelas transações elas podem estar ainda sendo validadas e aí aquele null não representa exatamente o momento atual, né? Então, vamos dar uma olhadinha no contrato aqui do Ballot, tá? Uma segunda versão dele, só para a gente poder entender como é que funcionam esses elementos temporais. Tá? Então, tem essa versão aqui, que é o Ballot with Stages, tá? Onde foi criado aqui um enum com os estágios, init, reg, vote e done. Tá? Inicialmente, quando o Ballot é criado, o estágio ele recebe um registration, né? Primeiro, o estágio inicial, a variável está aqui, né? É um stage public, tá? Onde ele recebe init, tá? Inicializado com init. Depois, quando é criado o contrato, ele inicializa a parte de registro das pessoas, tá? Na votação. E o start time, que é uma variável que está aqui, sendo registrada, ele recebe null, tá? Que é o momento ali onde a transação aqui de criação do contrato foi efetivamente registrada na blockchain. Tá? E aí, nas outras funções aqui embaixo, tem algumas validações extras. Tá? Então, por exemplo, para você se registrar, né, você tem que estar no estágio de registro. Se você não estiver no estágio de registro, você simplesmente não pode se registrar. Mesma coisa para as outras funções aqui embaixo. Você precisa estar no estágio de votação para poder votar. E para você ter um winning proposal, você tem que estar no estágio done. Tá? Senão você não tem. Então, isso aqui já está validando se você está no estágio que você pode realizar aquela operação. E aqui tem um código para você mudar de estágio. Então, aqui tem um código que está fixo, tá? O ideal não é isso aqui. O ideal seria determinar ou na inicialização, tá? Ou aqui no momento de criação do contrato, quanto tempo, né, que tem cada estágio desse.
mas aqui tá fixo só para exemplificar. Ó. Então, se o momento now, né, que quando esse cara aqui for registrado, né, essa transação que executa essa função for registrada na blockchain, se ela for maior do que o start time mais 10 segundos, tá, a mudança de estágio ela ocorre aqui, ó, volt, stage vai para volt, e o start time é resetado para now, porque aqui no volt ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai usar aqui o start time mais 10 segundos para ir para done. Tá? Então, isso aqui que é a lógica aqui de temporal. Né? Repara algumas coisas, a gente tem literais aqui, constantes, né, que você tem como se referenciar direto a uma unidade de tempo, ó, seconds, minutes, entre outras. E o que facilita bastante, né, você fazer as operações aqui com tempo, né? Então, vou compilar aqui, rodar esse contrato, só para a gente ver uma coisa interessante. Então, vou compilar ele. Compilou. Deixa eu tirar isso aqui. Vou botar aqui com 3 propostas, né? Vamos deploy. E aí vou registrar alguém, né? Deixa eu registrar alguém aqui. Registrar esse segundo aqui. Só o primeiro que pode fazer o registro, né? Então vou botar aqui. Ele registrou. E aí, se você for ver o stage, ele está no stage 2, né? Esses enumerados aqui, eles recebem números, né? Então, eu vou pegar alguém aqui para votar, né? Vou pegar esse segundo cara aqui, já está registrado. Vou votar no 1, vote. E aí, vou ver o winning proposal. O winning proposal é 1. Tá? E agora foi para 2, né? Não, foi para 1 mesmo. Stage 2, agora já está no stage 3. Tá, então funcionou. Se eu tentar registrar alguém agora, ele não vai registrar, mas repara o seguinte, né? A transação aqui, ela aparece como executada. Tá? Então, a gente tem um if aqui, ó, no register. A gente tem esse if aqui no register, que ele simplesmente retorna, mas essa validação aqui, ela faz parte do seu código, e isso aqui é uma execução válida. Então, aqui a coisa fica verdinha, ela executa, só não tem efeito, né? Se você tentar votar, por exemplo, né? Eu votei aqui no 1, então, se eu tentar votar no 2 várias vezes aqui, não vai ter efeito aqui no winning proposal, porque o código simplesmente retorna. O problema é o seguinte, isso aqui não é o ideal, né? Porque essas transações, mesmo que elas passem por esse trecho de código aqui, ó, que é um código de validação, elas são registradas no blockchain, tá? Porque você teve um retorno válido aqui dessa função. Quando, na verdade, a gente poderia não fazer isso, né? Porque aqui tem uma validação de entrada e eu não quero ficar registrando no blockchain toda transação. O cara tentou num estágio inválido e você vai lá e registra mesmo assim, né, na blockchain. Né? Isso é uma coisa que tem custo, né? Então, o ideal é você não ter esse tipo de coisa. Então, eu vou mostrar aqui que a gente sai dessa situação de ficar registrando na blockchain, né, coisas que são transações com entradas inválidas. Tá? Então é isso que eu estou falando aqui, ó, o código de validação dentro do smart contract, ele faz com que ele seja incluído na blockchain, independente se as transações são válidas ou não. Então existem algumas instruções específicas para a gente trabalhar com validações, tá? Onde se a validação falhar, o código, a transação ela vai ser revertida, ou seja, ela não vai ter efeito e nem vai ficar registrada no blockchain. Então, essas instruções são o required, o reverse e o assert. Tá? Eu vou mostrar uma nova versão aqui do ballot, que leva em consideração esse tipo de coisa. Na verdade, tem duas aqui, né? Eu tenho esse ballot with modifier, onde é criado um modificador aqui,
através de uma instrução aqui, modifier, você cria um modificador, e esse modificador é como se fosse qualquer outro modificador, um modificador de acesso, alguma coisa desse tipo, onde você pode usar ele aqui, ó, numa função. Então, isso aqui é executado antes da função efetivamente rodar. Tá? Então, por exemplo, tem um modificador aqui que se chama validStage, e onde é passado como parâmetro um requiredStage, e ele usa uma instrução que chama require para verificar uma assertiva aqui, que é stage igual requiredStage, onde esse stage aqui é o estágio onde a votação se encontra. Cadê ele? Aqui. Aqui, ó. Aqui o stage. E se ele não for, né, se não for válido, ele vai parar por aqui mesmo, ele nem vai chegar a executar a função. Então, a chamada da função, ela nem entra aqui, né? Isso é uma forma de fazer, tá? Com um modificador de acesso customizado, né? E aí você passa aqui qual é o estágio que é necessário para cada função, né? Então, register, ele precisa de stage.reg. O volt, ele precisa de stage.volt. Tá? E assim vai. Tá? Isso é uma forma de fazer. Tá? Você cria aqui um modificador e que vai fazer a validação da entrada. Tem uma outra forma de fazer, que é colocar dentro da função. Então, se você for ver o ballot, que ele é disponibilizado no próprio Remix IDE, você vai encontrar o require aqui, ó. Mas você vai encontrar dentro da função, ó, tá vendo? Get right to vote require que o sender seja o chairperson. E ainda vem com um extra aqui, que quer dizer que dá uma mensagem, né? Esse require nas versões mais novas do Solidity, ele disponibiliza uma mensagem para você mostrar que aparece aqui no console e para você saber o que aconteceu, né? Então, mensagem sender, se ele não for o chairperson, ele vai dizer, ó, only chairperson can give right to vote. Tá? E aí ele vai reverter, se essas assertivas falharem, né? Aqui você tem várias, né? Ele vai reverter a transação, ou seja, não vai ter efeito nenhum na blockchain aquela transação. Tá? Então, isso aqui que é a função do require, e tem um outro lugar aqui, deixa eu achar das outras instruções. Ele não está aqui. Eu vou pegar aqui. Vou mostrar aqui embaixo, acho que tem. Ó, tem uma outra instrução que é um pouquinho diferente do require, que se chama assert. Tá? O assert ele é para você identificar uma situação de programação onde você tem não uma entrada inválida do usuário, mas uma condição que você nunca deveria chegar nela, onde que se você chegar nessa condição, você está provavelmente teve um erro de programação aí, né? Então, o assert, ele vai falhar também em reverter a transação no blockchain, ou seja, não vai ter efeito, mas ela é para um outro propósito, né? Ele não é um propósito de validação de entrada, é um propósito de verificação de invariantes ou assertivas que nunca deveriam acontecer. Então, por exemplo, o winning proposal. O winning proposal a votação, né? Você precisa ter tido uma votação para ter um winning proposal. Né? Então, imagina o seguinte, imagina que ninguém votou. Esse algoritmo aqui, né, for, if, vote count maior que winning vote count, e ele vai ter um winning vote count que é inicializado aqui, o winning proposal, você não vai ter um winning proposal caso você chegue aqui com o winning vote igual a 0, né, que é basicamente você pular esse for todo aqui, ninguém votou em nada. Isso aqui é uma situação inválida, isso é uma situação problemática aí você não tem um ganhador, né? Se você retornar aqui, ele vai retornar 0, né? Mas, na verdade, isso aqui é um erro, né? Então, você coloca esse assert para não deixar que a função retorne
com um valor errado, né, para o usuário, uma vez que o que deveria ser feito não foi feito, né, que é ter tido uma votação. Então é por isso que a gente tem esse assert aqui. E uma última que não aparece aqui nesse exemplo, que é o revert. O revert é você fazer uma instrução mesmo para reverter aquela transação explicitamente, ou seja, você não precisa ter um require, você não precisa ter um assert, mas você pode simplesmente vir aqui e colocar, por exemplo, revert. É assim. Revert, e aí, dependendo da programação que você fez, e se chegar naquela condição ali, você diz que é para reverter. Tá? E aí, aquele momento ali, aquela transação vai ser cancelada e porventura, fundos, né, que poderiam ser gastos com o restante ali daquela transação não vão ser gastos. Então, são esses três aqui, né? Vou só rodar aqui, aqui ele vai reclamar uns warnings que isso aqui é uma versão, a gente está rodando um contrato que está numa versão antiga do Solidity, né? Então, o Remix IDL, ele reclama um pouquinho, mas ele vai funcionar. Vou fechar isso aqui. Vou dar um deploy aqui com 3. E aí vou tentar, por exemplo, votar sem nada. Vamos ver o que acontece aqui. Ver aqui o que tem no Volt. Não, já deu erro aqui de encoding. Deixa eu botar Volt no 5, um cara que nem existe. Ó, tá vendo? Ele dá um erro aqui, ó. E fala que ele foi revertido. Tá? Se você passar, é porque aqui esse contrato está na versão mais antiga. Deixa eu pegar um contrato diferente aqui. Vou pegar o ballot. Deixa eu compilar esse cara aqui. Tirar esse. Deploy. Aqui vai ser meio complicado, porque tem mais de 32 proposal names aqui. Eu tinha que lembrar o que eu posso botar aqui. Coisa assim, não vai ter os argumentos. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona o require. Vou pegar o que eu estava fazendo aqui de notas. Deixa eu só ver se ele está compilando, porque está no meio dele. Não, ele vai reclamar de... Deixa eu só tirar esse código aqui que está com problema. Aí vou só fazer aqui tem dois requires aqui, ó. Você criar uma nova disciplina, você precisa que o sender seja o admin, né? Que é a mesma coisa que o chairperson. E aí eu vou mandar aqui uma nova disciplina sem ser o chairperson, só para a gente ver esse require aqui executar. Deploy. Grades. E vou botar aqui uma nova disciplina. String. PC. Professor tem que ser um address. Vou pegar um address aqui. Copy. E vou mandar desse address mesmo, que é um professor, então eu vou tentar criar uma disciplina sem poder ter permissão, né? Transact. Vou mostrar aqui para vocês. E aí vem aqui embaixo, ó. Ele deu erro, ó, tá vermelhinho aqui. Ele deu um revert. A transação foi revertida. E tem o reason, que é somente o admin pode registrar uma disciplina. Então facilita aqui também você fazer o debug do código, né? Você vê aqui por que está falhando. Você colocar esse tipo de coisa. Tá bom? Já falei. Tá? E foi isso, né? Então hoje a gente viu um pouquinho de elementos temporais e fazer também
a validação e testes, assim, entre aspas, não são testes unitários, mas pelo menos algumas verificações e validações de condições que a gente precisa para fazer dos smart contracts. Beleza? Vamos voltar lá para a reunião para a gente poder bater um papo. Valeu, galera. Um abraço.